Prazer, Awori Fabinho Fatumbi, Marco Rodrigues. Hoje quero apresentar para vocês uma apresentação de uma série que eu vou fazer sobre Olodumare e a criação do universo. Há muito tempo venho pesquisando a origem da criação do universo e no lar, a Terra, onde todos nós vivemos. Achei uma resposta muito peculiar nesse tema e eu vou repartir com vocês, porque nunca me caiu bem saber a história da galinha que ciscou e espalhou a terra, ou que Nanã junto com o Ibi e os orixás pisaram até ficar firme a terra. Da cabaça da existência que veio povoar aqui, os quatro vinda dos orixás para a terra. Entre tantas histórias de várias culturas religiosas, eu tenho o costume de falar que se a história não tem ciência, é um mito. Portanto, serão várias partes detalhadas e o que é o universo e o que destinou Olodumare para nossas vidas no Aie. Começaremos por Opira. Essa série terá vários capítulos e começa nessa sexta-feira. Portanto, o conhecimento do homem aqui deve ser o de sua realidade profunda, de sua essência, de sua natureza, de sua origem e de seu destino. O que quer dizer ser de ordem metafísica. O papel moral será, portanto, a partir desse juízo universal sobre o bem e o dever do homem, o de deduzir os deveres particulares da conduta humana, tanto individual como social. Assine o nosso canal, toque o sininho, dê o joinha para receber as notificações. Não pode perder essa série. Você vai se surpreender com o nosso universo e como ele contribuiu para a nossa existência. Axé o Aboru Aboye Aboxixé. Aqui é o O e Fabinho Fatumbi, Marco Rodrigues. Muito obrigado a todos e um forte abraço. Fiquem na paz de Orumilá. Prazer, sou o Awori Fabinho Fatumbi, Marco Rodrigues. Hoje começamos a série Olodumare e a criação do universo. Este é o capítulo 1. A palavra Opira é uma liturgia e significa o nada. É um advérbio de quantidade que expressa a ausência de algo. Então, quando se diz que não tem nada, é porque literalmente não tem nada. No entanto, esse conceito de uma dimensão em Ifá que vai além de uma simples questão de quantidade opera como um problema na história da filosofia de Ifá. Abordagem esse problema a partir de um raciocínio lógico. Em tudo há um ser, enquanto a essa ideia de ser se refere a um nada. Em outra palavra, opera é a negação do conceito de ser. Acredito que Opira como conceito não é mais que uma simples palavra. Portanto, isso não significa que Opira seja algo. Assim, a palavra Opira simplesmente é uma linguagem de sinais com fundo lógico e que não deve ser entendida como um conceito que expressa a verdade sobre algo. De acordo com outras abordagens, faz sentido considerar Opira como uma ideia. Mas isso se trata de um conceito vazio, da mesma maneira que estivéssemos falando de um gênero sem indivíduo. Para alguns pensadores, o problema do Opira é inexistente. Algo que não existe não pode ser pensado. Em outras palavras, não podemos pensar em Opira. Do ponto de vista da filosofia existencialista, Opira como conceito tem sua origem na angústia vital dos seres humanos. Em termos simples, podemos dizer que, quando queremos saber sobre as coisas e não obtemos a resposta satisfatória,
Isso nos provoca um sentimento de angústia, que nos leva à ideia de um vazio existencial ou à opira. O ponto de vista da física, quando os físicos se perguntam sobre essa questão, geralmente se refere ao espaço vazio, sem opira dentro. Em geral, considera-se que não é possível imaginar algo fora do espaço do tempo, sem as leis da natureza e sem partículas. Olodumare criou o mundo a partir de opira. O pensamento sobre a criação parte de uma ideia simples. Olodumare criou o mundo de opira. Assim, o fato de criar significa criar uma existência ou começar a existir, da qual quer dizer que, antes da criação, existia opira, ou seja, nosso primeiro ancestral, o início de tudo. Ifá trata do ser, do conhecimento racional do mundo e seu funcionamento, de modo que o conceito de opira deve ser entendido apenas pedagogicamente, com fins dialéticos de comparação conceitual para a melhor definição dos termos em análise. O ser e o estar, enquanto não ser, que seria opira. Enquanto existimos, discorre sobre opira e abstrair o pensamento da realidade, transpor o argumento para o plano da pura imaginação. E ainda assim, ao se pensar em opira, não se está pensando no nada, propriamente dito, mas em um conceito, uma palavra, uma ideia, e mesmo na improvável hipótese de se conseguir efetivamente não pensar em nada, como na meditação oriental, ainda assim, esse nada não é o próprio opira, pois a pessoa não deixa de existir nesse momento, permanentemente com sua existência física, sem o fato de atenção no pensamento, e o que certamente não é equivalente ao opira. Desde os primórdios, sem desprezar que se tenha cogitado do vácuo como um espaço vazio, não era de opira que se falava, mas de espaço que nada não é, porque opira seria conceitual, um não espaço em um não tempo. Portanto, entendiam que tudo era uma pequena energia, com ela se pode ter água, Ossameji, terra, Oyekumeji, fogo, Obemeji, o ar e o Orimeji, se transformavam e se modificavam no espaço, sem esses elementos, de modo que o princípio do universo estava atrelado ao que permanece para além das mudanças do mundo. Assim, Ifá é o estudo do ser, daquilo que é, em comparação com aquilo que está, porque provisoriamente é apenas aparente. Conceitualmente e relativamente é fácil entender a diferença ontológica entre o ser, sendo, e o estar, estando. Porque no significado do substantivo, formado dos respectivos verbos por derivações impróprias, já estão presentes as quantidades de internidade do ser e da provisoriedade do estar. Prazer ao Oi Fome Fatumbi, Marco Rodrigues, continuando a nossa série no capítulo 2, Olodumare e a criação do universo. Pela teologia Yorubá, o mundo foi criado por Olodumare, o único, e apesar de alguns entenderem que essa criação ocorreu a partir de Opira, pela criação de uma pequena energia menor que um átomo. Há na física o princípio da conservação da energia, além do bordão segundo o qual, na natureza, Opira se cria, tudo se transforma. É dito que Olodumare criou tudo a partir de Opira.
Uma boa interpretação teológica pode entender que o mundo visível surge do mundo invisível. É possível que haja coisas que somente se tornam visíveis, manifestas ou sensíveis após determinações de procedimento ou da aquisição de qualquer espécie necessária para a percepção dessa realidade mais sutil, até então visível, mas já existente. Na física moderna, nesse mesmo sentido, o pira não é uma nulidade existente, mas é o chamado vácuo quântico, preenche de energia, permeando de campos eletromagnéticos e gravitacionais, que originam partículas decorrentes da flutuação energética desse campo, realidade que era desconhecida até pouco tempo. Portanto, também na física o conceito de opira não está associado ao de uma nulidade absoluta. Em termos filosóficos e conceituais, a ontologia e a fenomenologia é o mesmo do existencialismo, em que o pressuposto lógico indispensável é a existência de algo, o ser, o fenômeno ou a existência. Na teologia, o argumento óbvio para refutar a ideia de uma criação a partir de opira está no fato pressuposto de que Olodumare estava presente antes da criação do mundo, porque dentre os atributos divinos está a onipresença e o que está em todos os lugares e tempos, em todas as partes, ambígua. O conceito de opira, incompatível com o de Olodumare, sendo apenas uma palavra com significado meramente lógico, instrumental com existência mental e não sensível, de modo que não se pode dizer, logicamente, que a criação ocorreu a partir de opira, e por isso a mente de Olodumare não é opira, a substância da criação do mundo. No sentido pressuposto, uma causa primária que não é opira, muito antes. Pelo contrário, tudo. Olodumare como a origem cósmica. Portanto, como a filosofia trata do ser, a grande questão filosófica é entender o ser, o que permanece além do estar, que buscava o que permanecia além das mudanças ocorridas no tempo: água, fogo, terra, ar. O átomo, a ideia. No Yorubá, o ser está associado ao Logos. É um conjunto harmônico de leis que comanda o universo, formando uma inteligência cósmica, onipresente que se planifica no pensamento humano, que está no princípio e permanece transcendendo os momentos que pertencem no fluir do tempo. Na realidade, o Yorubá significa que podemos realizar no tempo, em nosso estado de vida, a eternidade do ser e podemos encarnar o Logos. Podemos expressar o próprio ser nesse mundo perecível e imutável. Nesse corpo mortal podemos manifestar, ainda que em parte, a realidade eterna, a própria vida. Seguindo um método científico ou caminho, o exemplo de Orunmila Yorubá significa estar no ser, é conduzir o estado ao ser, manifestar a todo momento a realidade eterna, o Logos ou o ser. Da mesma forma que o Pira está associado à nossa ancestralidade, o início de tudo, também o conceito de morte deve ser reconsiderado quanto à ideia de término existencial, pois assim como o opira a opira, ou seja, o nada ao nada, presente do mesmo modo, opira sucede, ou seja, o nada. Tudo o que existe tem uma origem e uma sucessão, e todas as coisas e pessoas que entram na existência passam, de algum modo, para a eternidade, que logicamente engloba tudo o que existe, já existiu e existirá.
Todas as pessoas que passam por esse planeta legarão aqui uma marca permanente, seja uma frequência eletromagnética única, como ocorre com os genes, com as digitais e com a unidade dos olhos. Isso em termos físicos, sem falar na continuidade casual dos eventos no próprio movimento material do mundo, do nível quântico ou nas memórias das pessoas que permanecem vivas, até finalmente no próprio registro deixar no tecido cósmico eternidade presente no espírito de Olodumare no Logos. Dessa forma, o Pira apenas pode ser filosoficamente compreendido como estado, mas não permanecerá em contraposição com o que está manifestado aqui, que permanece. O que está tem uma ligação com o ser, devendo associar-se ao ser, para persistir. Porque o mero estar em sua provisoriedade não ser, ou, logicamente, é não existencialmente. O Pira está como sensação de ser fadada a não durar. A existência tem, pois, sua essência enquanto permaneça como aquilo que continua, como a ideia ou relação existencial com tudo mais que existe, já existiu e ainda existirá, na cadeia do ser em sua unidade real e lógica. Toda existência está ligada ao ser que era e será incluída em toda a forma existencial de toda a possibilidade de estar, dando a que potencialmente permanecerá quanto a que não terá continuidade. O estar pode ser prolongado no tempo, sem que isso o transforme em ser, mas quando maior sua permanência existencial, maior sua realidade, enquanto adequação ontológica ao ser. O estar é uma realidade imediata, transitória, presente aqui e agora, que somente pode ser compreendida por uma realidade imediata contínua. Sendo assim, o estar é medido pela razão imediata, permanente, pelo logos, pela ideia que permanece além daquele momento transitório. O estar é uma realidade imediata, provisória, que depende de uma realidade imediata, permanente para continuar a existir, seja materialmente ou intelectualmente. A ciência histórica, valendo para a cosmologia, buscando na realidade imediata, provisória, com maior ou menor duração no tempo. A realidade imediata, permanente, presente no objetivo de estudar passado, transportando a realidade imediata, permanente, intelectualmente, para o passado para criar mentalmente a realidade imediata, transitória, que deixa de existir materialmente, mas que continua com sua existência intelectual ou essencial pela memória deixada no tecido cósmico, que pode ser lembrada com detalhe dependendo dos instrumentos e meios utilizados. Portanto, não se pode falar em Upira ou não existência, estando absoluto não ser afastado racionalmente de nossa capacidade compreensiva, de modo que tudo o que existe e já existiu continua a existir em um nível mais sutil da realidade. Como ocorre em todas as coisas que pensamos, que passamos, automaticamente existe, pelo menos mentalmente, em uma realidade invisível assim que pensamos. O Upira, ontologicamente falando, podendo-se concluir que a realidade última é o ser, que já era quando passamos a estar no mundo, e continuará a ser após o fim do nosso estado corporal. Estado esse que, logicamente, já estava presente naquele ser, no mínimo com potencialidade, e continuará existindo e produzindo efeito no mesmo ser, que era e será incluído em todos os seus estados, presente,
pretérito e futuro, já ou não, ainda ou não, visível ou invisível. O ser, portanto, é a realidade primeira e última, imediata, por seus momentos imediados, por aquele ser, pelo Logos, por Olodumare. O ser é o próprio ser em seu devir, em seu estado imediato, que são, se não forem imediatos, pela eternidade do ser. Essa realidade, em termos humanos, Orunmila sendo Elerimpim, testemunho da verdade, que em todos os seus momentos de vida encarnou a eternidade do ser, transpondo o Logos do plano espiritual para o mundo material, como semente que ainda se espalha pelo mundo até a sua realidade no tempo oportuno, em que toda a humanidade entenderá a necessidade de si, o que é, estado permanentemente como deve ser.